bom momento a todos que nos ouvem. Eu sou a Júlia, tô aqui com o Carlos e a Sara e esse é mais um episódio do nosso podcast Ponte Dialógica. Esse podcast é um produto da Casa Vermelha. A Casa Vermelha tá com um canal no YouTube cheio de novidades para vocês conferirem. Deem uma olhada no nosso canal, Casa Vermelha, pode procurar lá no YouTube que vocês vão ter diversos vídeos, diversas produções das nossas aulas e também dos grupos de teatro que cediam a casa. Falando nisso, o Grupo Teatro em Trâmite, que é o grupo principal de sede da casa, vai estar estreando um trabalho que é uma experiência cênica remota para os tempos de pandemia. A peça chama Cárceres Privados. Estreará no primeiro final de semana de setembro, dia 5 e 6, às 20 horas. Os ingressos estarão à venda no site da Casa Vermelha. Quem tiver interesse em participar dessa experiência ou quiser tirar alguma dúvida, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, Instagram @MCCCasavermelha, facebook.com/MCCCasavermelha ou no site da casa. O episódio de hoje vai ser sobre educação social. Qual é a importância da educação social no Brasil? Como a arte atua nesse contexto? A adaptação no ser humano é um momento apenas para o que eu chamo da sua inserção. Quer dizer, qual é a distinção que eu faço entre adaptação ao mundo e inserção no mundo? A distinção é a seguinte, é que na adaptação há uma adequação, há um ajuste do corpo às condições materiais, às condições históricas, sociais, geográficas, climáticas, etc. E na inserção, o que há é a tomada de decisão no sentido da intervenção no mundo. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre a potência transformadora da arte em um contexto de educação social. Nosso sistema educacional formal está longe de contemplar todos os grupos sociais. O Brasil vive um abismo de desigualdade e a educação, um bem-direito que deveria atingir a todos, nem sempre chega onde devia chegar, como em morros e regiões periféricas. É nesse contexto em que a educação social atua. Mas o que a gente quer quando falamos em educação social? Essa é uma discussão complexa e para conseguirmos conversar melhor optamos em fazer uma breve digressão do contexto histórico brasileiro. A primeira vez em que o termo pedagogia social foi usado no Brasil foi no início do século XX, onde tínhamos uma população com pouco acesso à escolaridade e havia um grande abismo de desigualdade, não muito diferente de hoje. Com a política do Estado Novo, a educação pública tornou-se um projeto do governo e visava a valorização de um sujeito nacional. A gente pontua aqui que esse sujeito nacional era baseado numa visão positivista do que era ser brasileiro. Isso se estendia pela arte, questões trabalhistas e também pelo âmbito educacional. Nesse contexto, havia a educação popular, destinada às classes populares, mais pobres, com o intuito de ensinar tópicos básicos de escrita e leitura para que eles pudessem se inserir no mercado de trabalho. A partir da década de 60, 70, diversas associações civis sem fins lucrativos, como igrejas, partidos políticos e as próprias universidades, inseriram-se no trabalho social, mas é só a partir dos anos 80, 90 que a educação social passou a ser aquilo que conhecemos hoje em dia e foi delegada à sociedade civil. Segundo a filósofa da educação Marlene Ribeiro, a educação social parte de uma política compensatória de formação para a infância e a juventude oriundas das classes populares em situação de risco, cujo objetivo é de possibilitar a reinserção ou inclusão dessa parcela de indivíduos na sociedade, minimizando dessa maneira as tensões e a crescente desigualdade social. Mas a quem cabe essa responsabilidade? À sociedade civil ou ao Estado? Se nossos problemas sociais estão para além da educação, como esperar que a educação isolada seja uma solução efetiva para combater esses problemas?
como avaliar se o que está sendo construído nesses espaços é benéfico para a comunidade? É interessante como a educação social chega num espaço onde a educação convencional não consegue chegar, mas deveria. Fico me questionando porque como é que isso existe, sabe? Se a educação básica pública fosse completa, principalmente em relação à arte e à cultura, a gente talvez não precisasse cair nessa esfera do opcional, né? Que a arte acaba caindo às vezes. Total! São princípios e ações que deveriam constituir a base do sistema educacional. Mas a quem interessa esse projeto? Que tipo de ideologia e de epistemologia está orientando nossa educação? Ela é inclusiva? Emancipatória? Por isso não existe essa balela de educação neutra. E a gente está aqui partindo de um lugar que entende que educar é também pensar no desenvolvimento do aluno, no desenvolvimento de suas potencialidades, é vê-lo como um sujeito em construção em um dado contexto social, é olhar para o lugar que ele ocupa e para as suas relações afetivas, sensíveis e criativas que ele estabelece com o mundo. Bom, com esse episódio, o nosso objetivo é ouvir os educadores sociais que a gente teve contato e que fazem trabalhos emancipatórios, de grande valor social para as comunidades relacionadas com arte, cultura. Quem vai estar aqui com a gente é a fotógrafa e educadora Angela Hack, a educadora Beatriz Vergara e o poeta e educador Preto Laufer. Conheçam um pouco deles. Olá, meu nome é Angela Hack, tenho 27 anos. Cursei audiovisual em Chapecó e sou idealizadora do projeto Além das Lentes. Acredito na cultura como educação, não como um pilar educacional, mas como uma ferramenta de transformação, e utilizo do meu projeto para mostrar isso. Meu nome é Beatriz Vergara, eu trabalho numa escola da periferia de Porto Alegre, já assim há um bom tempo, onde através dos projetos que envolvam a arte, possamos tocar os alunos, né? Reverberando novas formas de expressão dentro de um contexto onde o social é fundamental, né, para a formação de uma educação que coloca os alunos no lugar de protagonistas de si mesmos, protagonistas das suas próprias vidas. Salve, por aqui Preto Laufer, cria dos becos da cidade de Juliana. Hoje, contrariando as estatísticas, resisto na ilha do racismo. Pai, educador social, traficante de poesias. Trabalho desde 2008 em projetos socioculturais. Tive minha inserção na cultura hip hop. Em meados de 99, através do grupo de rap Elemento Suspeito. Acredito que foi ali que nasceu o sonho. Lembro que logo troquei os poucos bonecos que eu tinha por canetas. Sempre me identifiquei com as histórias que os discos, os vinis me contavam. Sabia que os livros de história omitiam algo. Sempre me vi em nego drama. Monteiro Lobato nunca me enganou. Foi o rap que me ensinou que não descendemos de escravos, mas sim de reis que foram escravizados. Eu busco essa conscientização, trazer essa conscientização através do meu trampo. Quebrar paradigmas, fronteiras, furar a bolha. Trago temas emergentes e rimas ásperas, cansando da teoria. Então, abrindo a nossa discussão de hoje, com as palavras do Preto Laufer, vamos entender o que faz um educador social diante desse contexto deficitário educacional em que nos encontramos. Eu gosto de fonte segura, né? Segundo o Wikipédia, o educador social é um profissional que utiliza ferramentas pedagógicas para intervir na problemática do indivíduo, um responsável por atividades que visam a promoção e integração social de pessoas em situação de risco, excluída ou em vulnerabilidade. Ou seja, nós, os educadores sociais, somos os auxiliares e serventes do Estado. Trabalhamos onde a justiça não alcança, trabalhamos com quem o governo não vê, fazemos tudo aquilo que eles se negaram. Então, usar a arte como instrumento nos permite transitar entre a problemática, o refúgio e uma nova perspectiva. É preciso falar o mesmo idioma. Quando as instituições de ensino fracassam, nós os recrutamos. Nossos convidados de hoje têm um histórico vinculado a projetos sociais a uma longa data. Vamos entender um pouco mais sobre cada um deles.
O Preto Laufer também nos conta um pouco sobre sua trajetória de artista e agente reverberador do projeto Vida Sonora. Acredito que todo projeto, toda obra, faça parte dessa experiência, mas tem algumas que eu considero essenciais para minha formação, seja ela pessoal ou profissional. O Vida Sonora é uma dessas. O Vida Sonora foi uma escolinha de cinema itinerante, produzida pela CUFA, Central Única das Favelas. Com o projeto capacitamos cerca de 240 pessoas em comunidades periféricas, nas áreas de produção cinematográfica, fotografia no cinema, som no cinema e artcasting. Foram 6 municípios contemplados. O episódio Orecunhangue, produzido com a comunidade indígena do Morro dos Cavalos, recebeu o prêmio Melhor Videoclipe na categoria Júri Popular do Florianópolis Audiovisual Mercosul. Todos os episódios estão disponíveis no canal do Vida Sonora no YouTube. Alguns anos antes, eu havia assinado também com a CUFA a produção do Mundo da Noia, Por Trás da Pedra, a Realidade que Ninguém Vê. O filme trata a problemática do crack em Laguna e região, conta com depoimento de dependentes químicos, poder público, mães que tiveram seus filhos assassinados. A obra está disponível na plataforma Vimeo. Fui o poeta convidado a homenagear Cruz de Souza em seu reconhecimento póstumo como promotor público de Laguna. Busque saber os motivos, é muito importante saber os motivos. Recentemente eu participei do TEDx, aqui na Ilha do Racismo. Apresentei um misto de desabafo e desaforo, em pauta um diário de guerra, favela, racismo, privilégios. O vídeo completo está no canal do TED. Desde menor acredito no ritmo e poesia como ferramenta de transformação social, pessoal e coletiva. Ministro oficina para menores em vulnerabilidades desde 2015 através do projeto Poesia que Transborda Transforma, tendo aplicado em comunidades periféricas, escolas públicas, alas psiquiátricas de dependência química e distúrbios mentais, penitenciária, Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, dentre outras instituições públicas e privadas. Nesse projeto eu trabalho a partir de obras de autores e autoras pretas, busco enaltecer o berço cultural que fomos e somos. A composição da molecada, que participou da edição na Acustra em Laguna, estão em processo de diagramação, irão compor o livro que vai ser publicado pela editora Jurite. Parte desse corre entre Laguna e Floripa foi registrado pelo jornal Convicção no documentário Traficantes de Poesias, disponível no YouTube. Semanalmente, através do Instagram, @pretolaufer.pnm, eu solto um novo episódio do Poesia de Segunda. O projeto nasceu da necessidade de expor o que escrevo diariamente há cerca de 15 anos. No mais é isso, luta que segue. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Uau, que incrível! Pensar em educação emancipatória é pensar em arte. Ela amplia perspectivas, permite novas formas de expressão, novas formas de se relacionar com o mundo. E ouvir sobre esse trabalho de poesia do Laufer, sobre a poesia que parte do lugar de experiência desses jovens, me lembra muito um conceito trabalhado por Conceição Evaristo, uma escritora brasileira negra contemporânea, que se utiliza e fala muito da escrevivência, que é contar sua história a partir de sua perspectiva. É uma escrita que está colada à vivência, seja ela particular ou coletiva. E tem um projeto muito especial na periferia de Fortaleza, no bairro de Barroso, um projeto chamado Vozes Mulheres. É um projeto de literatura em que os alunos escreveram cartas para Conceição Evaristo. São cartas poéticas, cartas em que eles partilham de suas experiências, seus sonhos, seus desafios. Eles escreveram a partir de tudo que sentiram ao lerem Evaristo. E o melhor dessa história é que esse projeto chegou até Conceição Evaristo e ela foi até Barroso conversar com os alunos. A professora Camille
coordenadora e idealizadora do projeto, está prestes a publicar um livro que reúne essas cartas e também um documentário está para ser produzido. Enfim, tudo isso para sublinhar ainda mais o que o Laufer fala sobre poesia como ferramenta de transformação social e coletiva, sobretudo quando ela parte do lugar de vivência do sujeito. E aqui uma reflexão para nós, aqui da nossa bolha confortável: a gente consome essa poesia? Nós olhamos para esse espaço e vemos a potência poética que ele carrega? Conhecemos as pessoas que estão ali resistindo e produzindo poesia? E o que nós conhecemos e esperamos das narrativas delas? Quem vive e participa de projetos sociais normalmente não consegue parar, é uma coisa transformadora, eu imagino. Parece que ao ver isso, viver as experiências na pele, como as pessoas moradoras da periferia ou como atuante o projeto social, você fica marcado e quer realmente fazer uma transformação. Não é mais uma opção parar e abandonar a sua ação, né? Ela é engrandecedora. Tipo, em relação ao trabalho do Preto Laufer, dá pra ver como ele tá 100% inserido nessa realidade, não só como educador social, mas também como potência criadora. O trabalho da Ângela também. São artistas que se alimentam das realidades que vêm e passam. Tem a professora Beatriz Vergara, que compartilha suas experiências e objetivos com o projeto O Olho que Pensa, na cidade de Porto Alegre. O projeto que eu trabalho se intitula O Olho que Pensa, e basicamente através da arte fotográfica e da arte cinematográfica, onde os alunos podem então expressar seus sentimentos, suas emoções, seus desejos, enfim, suas angústias, enfim, alegrias, tudo que envolva essa juventude que busca, né, encontrar o seu lugar, o seu lugar no mundo, esse sentimento de pertencimento, mas um pertencimento sadio, feliz de estar no mundo, porque eles encontram na escola o ambiente social. A escola, para crianças periféricas, não é só o momento de, digamos assim, adquirir o conhecimento. Para além da aquisição do conhecimento, é um espaço social. Então, todos os projetos que nós desenvolvemos, né, eles têm esse cunho, esse viés artístico e principalmente desejante. Então, o Olho que Pensa, ele passa por várias fases, né, ele tem esse entendimento que o aluno, o jovem, eu gosto mais de falar de jovem do que aluno, né, que o jovem vai encontrar ali a sua forma, a sua maneira de expressar a sua própria arte, a descoberta, né, da arte em si, a arte através de estudos, assim, também de diversos e diferentes artistas, né. Um exemplo, né, foi o estudo de Hundertwasser, vamos supor, onde ele trabalhava as questões das 5 peles que compõem o trabalho artístico. Então, as crianças, os jovens vão lá, trabalham também as suas peles, que outras peles podemos formar em nossos trabalhos e nossas expressões artísticas. Tem várias referências, vai muito de acordo com aquelas possibilidades também do momento. Trabalhamos a questão da natureza, com Vicky Muniz, Kreisberg. Então, a escola também é uma coisa assim, dançante, né? Onde está o interesse, onde está o desejo. A questão de também qualificar os alunos em seus, vamos supor, eles adoram grafitar, então seus grafites. Então, sempre existe um estímulo, uma apresentação, digamos assim, pedagógica desses inúmeros artistas e como eles podem reverberar na arte do próprio aluno. É mais ou menos por esse caminho que nós caminhamos. A Beatriz sublinha o protagonismo dos alunos, e não tem como falar em protagonismo, autonomia, e não falar em Paulo Freire e na sua pedagogia da autonomia. Afinal, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção e construção. Olhar para o aluno como protagonista é respeitar sua dignidade, sua identidade, é trabalhar a partir daquilo de mais precioso que a educação tem, a partir da faísca da curiosidade. A gente vive numa realidade em que o direito à educação é violado, mas todas as pessoas têm o direito de aprender através da curiosidade. E realmente é muito importante esse movimento de valorizar o que os alunos trazem. Afinal,
educar e impregnar de sentido o que fazemos a cada instante, como diria Paulo Freire, e que todos esses projetos sejam capazes de educar com sentido e coragem sempre. E a fotógrafa Angela Hack, através do seu ensino itinerante, nos mostra o desenvolvimento do projeto Além das Lentes. Através do Além das Lentes, ensino fotografia e cinema em favelas, comunidades indígenas e centros socioeducativos de forma itinerante. Ou seja, estou viajando o Brasil com 2 mochilas nas costas para realizar as atividades. Desenvolvo essas atividades com base no caderno criativo. Esse é um álbum de fotografia com desenho e escrita pessoal também, e eles só saem para fotografar a parte técnica que eles aprenderam nas aulas quando eles terminam de escrever sobre seus sonhos. Como mantenedora do projeto, utilizo da economia compartilhada para manter ele ativo. Eu troco trabalho por pose em hostels, faço freelas com fotografia e vídeos pelas cidades, e até mesmo em bares já trabalhei para ter recurso e reverter nas atividades ou principalmente no deslocamento de uma cidade para outra. Cada estado que eu estou passando, estou produzindo um mini documentário que eu disponibilizo esse material no canal do YouTube do projeto e serve para compartilhar nossa cultura, como também para mostrar que preocupações reais acontecem todos os dias para quem sobrevive. Para encerrar essa sequência de vídeos, estou viajando de carona com caminhoneiros para então iniciar uma nova sequência documental em audiovisual. Já passei por 8 estados com as atividades do projeto e no ano de 2019 eu atingi diretamente 818 pessoas com as oficinas do projeto e tudo isso quase sem dinheiro. Para ter um projeto no Brasil ou em outros lugares do mundo é muito difícil porque de tantas vezes que as pessoas falam que você é louca, muitas delas você acaba acreditando e duvidando da sua própria capacidade de provar o contrário. Então, quando a gente sai da nossa zona de conforto, entendemos o outro, fazemos tudo o que acreditamos com mais verdade e esse é um caminho sem volta. Porque você não vai aceitar a mediocridade de ter uma rotina em que só pensa no eu e não no nós, sabe? Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Ouvir esse áudio me dá vontade de querer pedir para a Ju falar sobre a potência da arte fotográfica em ampliar olhares, construir outras perspectivas, enfim, como tudo está articulado na forma de expressar-se no mundo, na forma de pertencer e estar no mundo. Pois então, eu sou bem suspeita para falar de fotografia, né? Porque existe um poder envolvido em manipular uma câmera, um poder de eternizar memórias, realidades. Só por isso a fotografia já pode ser usada como um objeto de emancipação e denúncia, né? Até denúncia de uma realidade. Mas para além disso, a fotografia é uma arte que é muito presente nas nossas vidas atualmente, né, com os smartphones ou até mesmo com câmeras, né, e nos exige um nível de imersão que é muito saudável para nossas mentes, além de falar sobre autoestima, os retratos produzidos por pessoas que normalmente não tinham acesso às câmeras, pode valorizar a beleza do seu povo e da sua realidade, que quase sempre é maquiada nos moldes da indústria, né. Como vimos, a educação social está voltada a locais periféricos, essas regiões vítimas do desamparo estatal, do desinteresse público, e isso nos leva a pensar em quais são as possibilidades para a concretização desses projetos. Então, pela perspectiva dos nossos educadores, a gente vai ouvir um pouco desse panorama. As ações culturais no Brasil não têm uma democratização de acesso. Então eu tenho consciência que muitos desses meus alunos nunca tiveram oportunidade de encostar numa câmera. Então é com essas ações do projeto de protagonizar outras pessoas e de mostrar o que pode ser criado a partir da sua realidade, é que eu tento protagonizar e mostrar que você pode fotografar com o celular, você pode fazer um vídeo com o celular, você pode ter algo com necessidades básicas que você tem ao seu alcance. E também eu já deparei com situações em que os meus alunos eles não sabiam nem escrever, e durante as atividades de fotografia que eu fui auxiliando eles a conhecer o alfabeto. E, por exemplo, lá em Roraima eu atingi uma comunidade indígena que os meus alunos tinham a faixa etária de 17 anos
e muitos não sabiam escrever, não sabiam ler. Então, naquela situação, eu pude contar com um amigo meu que estava junto comigo me auxiliando, e ele foi me ajudando na divisão dos alunos e copiando o que eles estavam, transcrevendo o que eles estavam querendo nos contar, sabe? Então, depois eles tinham que copiar o que a gente tinha transcrito das falas deles. Então, não é só sobre fotografia, não é só sobre cinema, não é só sobre cultura. São pessoas. O desamparo do poder público e o desinteresse das grandes mídias acredito que seja um grande dificultador. Ainda que a captação de recursos é um dos maiores obstáculos que enfrentamos hoje, né? Nessa tentativa de promover o acesso igualitário nas oportunidades. Trabalhar nessa realidade periférica no Brasil é muito complexo, né? Porque ao mesmo tempo que você quer levar uma palavra sobre arte, liberdade, processo criativo, assuntos leves, entre aspas, você acaba se deparando com situações de racismo, desigualdade, falta de condições básicas de vida. E obviamente, ou talvez não seja tanto, já que muita gente cisma em falar contra e gritar os discursos de meritocracia, isso reflete, né, na falta das pessoas pobres, pretas, periféricas, nas universidades, nas posições de poder, né? Isso tudo é produto disso. Às vezes também eu fico pensando como é cruel a gente delegar essa tristeza à população pobre, né? Como se a única arte possível para esse meio tem que ter a ver com violência. Óbvio, as realidades, né, que nos perpassam se fazem presente na obra de arte que a gente produz, né? Mas ainda assim, existem as relações pessoais dentro da comunidade que são ativas, têm sua subjetividade de amor, amizade, sentimentos bons que movem o ser humano a querer viver. Afinal, ninguém consegue viver na desgraça 100% do tempo. E é uma discussão que tem rolado em diversos canais no YouTube que eu assisto, por exemplo, da blogueira de baixa renda, que é um canal no YouTube que eu gosto. Ela mora no Morro do Banco, acho que é no Rio de Janeiro, e ela sempre é questionada no YouTube, nos comentários, assim, por estar conquistando coisas e se dizer blogueira de baixa renda, como se pobre não pudesse ascender da situação de pobre, e qualquer mini acesso que ela tenha, tipo, comprou uma TV, as pessoas ficam tipo, como assim? Você tem uma TV e é baixa renda, sabe? Já faz essa pessoa hipócrita, por exemplo. Gente, é uma besteira falar isso, cara. Favela é potência, favela é um ambiente muito rico, né? Vários modos, assim. Nossa, Ju, tô tão contemplada pelo que tu disse. Eu adoro a Nath também, eu também sigo ela, adoro o conteúdo dela. E o que tem de hater que vai no perfil dela e vai dizer que o que ela produz é hipocrisia. E isso me dá uma raiva, porque me faz perceber que ainda tem muito brasileiro que realmente não sabe o que é classe social. Porque ela é uma mulher de baixa renda, ela não pode falar de qualidade de vida. Porque ela mora no morro, ela não pode falar de skincare, de cuidado com o corpo, com a mente. Eu acho que não tem como falar sobre a autonomia da mulher quando a ela é negado o direito de buscar e de viver uma vida saudável em suas mais amplas esferas. Saúde física, mental, emocional, psíquica. Eu não sei se vocês conhecem a Tia Má. Ela produz conteúdo para internet. E se vocês não conhecem ela, sigam. E ela fala muito sobre os espaços da mulher negra, construção de sua subjetividade, de suas narrativas, de uma narrativa que vai para além da dor e do sofrimento. E esse sistema opressor, ele parece exercer até mesmo controle sobre a narrativa e sobre o que pessoas marginalizadas podem ou não podem falar. Então, vamos só ouvi-los? E que necessário e urgente são esses projetos sociais que trabalham o protagonismo dessas vozes. Falamos aqui sobre esses projetos tão importantes e necessários, mas sabemos que para colocá-los em ação não é nada fácil. Nossos convidados nos falam sobre os principais desafios envolvidos na concretização de um projeto e sua reverberação. Eu trabalho na periferia de Porto Alegre, numa escola municipal, onde às vezes o viés da violência ali fala muito alto.
Então, mais uma vez, a arte ela entra como um grande potencial de aprendizado. Aprendizado onde se faz através da sensibilidade, de um olhar mais sensível, de um olhar ao outro e olhar a si mesmo. E para além deste olhar, como nos expressar neste mundo. Ser um jovem de periferia, de zonas violentas, digamos assim, mas que através da arte e do conhecimento de si próprio e de si próprio como potencial, como um potente, digamos assim, gerador artístico, né? Como é que isso pode acontecer? De forma que me transforme e transforme o outro. Eu sempre gosto muito de dizer para os meus alunos o quanto eu aprendo com eles, né? E através dessa expressão artística, nós temos um diálogo muito mais aberto. Se torna a nossa relação dialógica através da arte. Não acredito em ações do Natal para conseguir cestas básicas, porque durante o ano todo que as pessoas passam fome. E não somente em datas comemorativas. Não acredito em doações das cestas básicas, porque muitos não têm dinheiro para comprar um gás de cozinha. Então, até mesmo para entender que muitos precisam comer além do feijão e arroz que vem no kit montado. Eu acho que são necessárias práticas, ações de protagonismo dessas pessoas. Eu acredito que com a arte, com a fotografia, com o vídeo, com qualquer tipo de cultura, é um método para mostrar novos mundos e que eles podem criar a partir de suas realidades. Acredito nisso que eu sempre desenvolvo as atividades em parceria com outros projetos que já atuam dentro desses espaços, das favelas, das comunidades indígenas, porque assim que eu vou embora, os professores podem continuar as minhas atividades. Então, de certa forma, eu protagonizei alguém para que possa continuar com as minhas atividades, ou até mesmo um próprio aluno que possa ser o novo professor. Somos o resgate, somos a reeducação social, somos o volante com a tampa de Neston, habitamos o endereço que Papai Noel esqueceu. Sem o privilégio da quarentena, cá estamos. Melhor matéria, merenda, e por isso escrevo com fome, fadigado e cheio de fúria. Onde a bala tem aval do Estado, negligência de faz cúmplice. Marielle presente, Ágata presente, João Pedro presente, Miguel presente, Cláudia presente. Não são coincidências. Não só o sistema educacional é excludente. Nossos direitos são violados desde o ventre. Não há psicólogo que explique. O sistema tecnicista ignora o abismo da desigualdade. O resultado dessa equação é nítido no preenchimento das vagas na universidade. A arte é um direito de todos. Ela nos fala não apenas na possível transformação financeira e social, mas nos fala sobre autoestima, nos fala sobre identidade, nos fala sobre poder, sobre os nossos pensamentos e criações, poder sobre nossa saúde mental, canalização de sentimentos e etc. Isso não pode ser um privilégio, isso tem que ser um direito. Todas as pessoas têm essa capacidade, todos são captadores de referências, vivem suas vidas, são capazes de criar e precisam disso para viver. Assim como você, que estudou a vida toda em colégio particular, pode pagar cinema, Netflix, Spotify, livros caros e demais canalizadores da arte que nos dizem o que ouvir e excluem uma penca que não consegue chegar a eles. Você não é mais que ninguém. Não produz coisas mais belas ou mais complexas, mais virtuosas ou passíveis de serem caras. Você apenas tem o tempo para fazer isso com mais frequência. Esse tempo é tirado da população mais pobre e mais explorada, para que você possa se deleitar no seu filme europeu. A gente é obrigado a conhecer quem são os artistas que nos rodeiam, os projetos sociais que eles participam. Senão, de que vale os brados de resistência? Como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo.
Então agora a gente vai para o nosso quadro do lado do artista. Do lado do artista. Então no lado do artista de hoje, a gente vai estar conhecendo um pouco mais do trabalho da Nath Naturalis, com suas fotografias através do Brasil e o seu olhar específico por todo o espaço que ela percorre. Oi, meu nome é Natiele Souza, eu sou fotógrafa e hoje eu vim falar um pouquinho do lado do artista. Eu fiz 2 anos e meio de curso de fotografia em Florianópolis, sou manezinha da ilha, atualmente moro em São Paulo, e a fotografia para mim sempre foi sobre uma ferramenta de comunicação. Sempre soube que queria ser fotógrafa, queria trabalhar com isso de alguma forma, e fui trilhando o meu caminho até que deu certo. Está dando certo, na verdade. E em Florianópolis eu obtive todo esse conhecimento na faculdade, foi muito rápido, foi um aprendizado muito intenso para mim, porque no segundo semestre eu já sabia muito bem o que eu queria fazer, sabia que queria trabalhar com fotografia documental, sabia que queria retratar pessoas, sabia que a fotografia de rua me encantava, documentar e registrar povos e entender mais do meu Brasil através do meu olhar sempre foi uma pauta muito importante para mim. E isso ficou claro desde o comecinho ali da faculdade. Ano passado eu decidi que eu iria trancar meu curso e comecei a participar do projeto Além das Lentes. Ele é um projeto que ensina fotografia e cinema nas comunidades vulneráveis e tem a fotografia como ferramenta de transformação social. A Ângela, que é a idealizadora, foi dar uma palestra na minha faculdade no ano retrasado e eu me encantei muito pelo projeto dela, eu achei que seria algo incrível de fazer parte. Eu vi as fotos que ela postava, os lugares que ela andava pelo Brasil, e isso fez meu coração encher muito. Eu fiquei muito feliz vendo o trabalho dela. Lembro que no final da palestra dela eu pedi se poderia participar também, mas assim, sem levar muito a sério, e aí a gente trocou contato e ficamos um tempo assim sem se falar, e depois a gente voltou a se falar. Eu fotografei uma ação com ela em uma comunidade aí em Floripa, na verdade mais perto da Palhoça, não bem em Floripa, que é Frei Damião, e foi meu primeiro contato assim com projetos sociais e com esse movimento todo que sempre fez parte de mim, sempre quis fazer, mas nunca tive abertura. E isso eu tenho certeza que foi a fotografia que trouxe. Ela me permite perambular por aí, estar em vários lugares, conhecer várias pessoas. As pessoas se abrem para mim por causa da fotografia. Os registros que eu faço, talvez até fiquem meio intimidadas no começo, mas depois que a gente mostra o resultado, é um encanto que é muito bonito de ver. E essa troca que a gente tem, esse saber a história do outro, reconhecer de onde ele vem, é muito importante para mim. Eu sempre tento passar isso nas minhas fotos. Então eu terminei mais um ano da faculdade e o projeto Além das Lentes, a Ângela estava viajando, estava na Amazônia e eu estava cada vez mais encantada e estava passando por um momento difícil emocionalmente e tudo mais, até que surgiu uma conversa da gente se juntar para fazer algum projeto juntas, algumas aulas juntas do projeto. E aí eu decidi fazer isso ano passado. Foi incrível, a gente veio para São Paulo, que é onde eu tô morando atualmente, também por conta disso. Nós demos aula na ONG Arca do Saber, eu auxiliei as aulas de fotografia e fotografei também para uso do projeto. Foi muito legal, a gente trabalhou com crianças de 10 a 15 anos aqui na comunidade da Vila Prudente e foi incrível, assim, mais uma vez transformador. Sempre que a gente faz alguma coisa juntas, é algo que antes de dormir eu fico pensando, sabe? Quando eu vou olhar minhas fotos do passado, é sempre uma coisa que vem com muito carinho, com muito amor. Eu resolvi ficar pra cá, a Ângela também voltou pra Floripa, mas agora vai voltar pra São Paulo também, e a gente vai caminhando juntas como dá. Foi um mês e meio muito incrível no projeto, eu tenho só a agradecer. A gente sabe que sempre vai ter essa parceria entre nós, e me evoluiu muito como pessoa por entender mais de como a fotografia pode ser uma ferramenta de transformação social. Como aquelas crianças na primeira aula, que não estavam nem aí pra gente, nem aí pra câmera, nem aí pra nada,
se transformaram nas últimas aulas, no último dia. Queriam muito ter as aulas de fotografia, queriam muito saber mexer na câmera. E o mais legal é abrir essa possibilidade para elas. As crianças entendendo que elas podem fazer isso também. Elas podem ser alguém que fotografa no mundo. Isso consegue chegar até elas. Foi uma experiência muito boa mesmo. Eu sei que eu vou querer fazer muito mais desse trabalho em outros projetos, em outros movimentos sociais. É algo que, se eu puder, eu vivo fazendo, simplesmente pelo conhecer das pessoas, por ter esse contato. Eu acho que por muito tempo eu fui muito tímida em entrar em certos lugares, e depois que eu aprendi como falar, como me comunicar através da fotografia, eu sinto que eu posso andar pelo Brasil inteiro, sinto que posso andar pelo mundo inteiro, que sempre vai ter um espaço para mim. Enfim, falei bastante, mas é um pouquinho do que eu faço e um pouquinho do que eu sou. Até a próxima! Eu sou suspeita a falar do trabalho da Nato, porque ela é minha amiga e eu adoro o trampo dela. Ainda mais esse trabalho do Além das Lentes, que ela fez em parceria aí com a Ângela. É muito sensível o olhar dela e eu amo o trampo dessa guria. Sigam ela lá nas redes, que é muito maravilhoso. E agora vamos para o nosso quadro de indicações. Como indicação, eu poderia sugerir o que vemos e o que nos olha de Didi Uberman. E também dentro dessa linha, a imagem sobrevivente, também de Didi Uberman, eu acho bem interessante. Mas principalmente o primeiro, que vemos que nos olha. A minha indicação artística para os ouvintes é a Nai Jenkins. Ela é fotógrafa, documentarista, filmmaker e educadora social lá do Pará. As fotografias dela são tão intensas que quando você segue ela nas redes sociais, ela conta as histórias de uma forma mais leve. Você acaba rindo com os stories dela. Então, são duas realidades na mesma situação. Então, eu super recomendo. E ela faz tudo com celular. A maioria dos materiais são feitos com celular. E lá você pode perceber o poder que a fotografia tem como contexto histórico e não apenas como ferramenta que você... Qual a ferramenta que você utiliza, se é celular, se é câmera, isso você percebe que não importa. Falar de indicação pra mim é falar de referência, falar de inspiração. Acredito que vocês precisam conhecer o psicólogo Danilo, escutar a banda Mulamba, ouvir Raul Silter, Dandara Manuela, Bia Ferreira, Lea Cacau, Sérgio Vaz. É importantíssimo saber quem foi Rosa Parks. Ouça as ruas através da Manamoa, da N. Vocês precisam conhecer o trampo do Arthur Moreno, nas favelas do Rio de Janeiro. Salve a Ziri no beat. Não deixem de assistir ao filme Falcão, Meninos e o Tráfico do MV Bill. É muito mais atual do que vocês estão pensando. Pesquisa sobre a CUFA, Central Única das Favelas, é indispensável. Caso tenha condição, contribua para o projeto Mães de Favela. Aproveito para indicar quem quiser somar com o meu corre. Há pouco tempo lançamos a coleção Resistência, em collab com a Corova. Tive alguns dos meus poemas ilustrados pelo que ouso chamar de Real Dream Team. Noia Bing, Brisa, Lennon, Aceburim, Peter, Tu Diz, Minha Ilustra, Raulzito. Acredito que é isso. Bom, a minha indicação para hoje é uma música do Tom Zé, que é um músico escritor e músico que eu gosto muito. A música chama Classe Operária e eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente conversou hoje, principalmente sobre a gente achar que pode ficar cagando regra na vida das pessoas mais pobres e menos favorecidas. Então, não vou indicar o disco inteiro, eu vou indicar essa música em específico, porque eu quero dar uma grande ênfase para essa música. Escutem a música Classe Operária do Tom Zé. E é isso. A minha diquinha de hoje, no embalo da escrevivência, é o filme Escritores da Liberdade. É um filme muito
muito comovente, emocionante. Particularmente, eu tenho uma história muito especial com ele. Quando eu tava no meu terceirão, eu tinha uma amiga que insistiu pra eu assisti-lo. E quando eu assisti ele, eu tomei a decisão de trabalhar com educação naquela minha fase. É um filme que conta a história de uma professora recém-formada que vai trabalhar numa escola da periferia da Califórnia, nos Estados Unidos, e vai dar aulas de literatura. Só que quando ela chega lá, ela se depara com alunos que são marcados pela violência, pela desmotivação, por conflitos raciais. E ela, na busca de criar um vínculo com eles, ela começa a entrar em contato com a realidade dos alunos e constrói um projeto com eles para que eles passem a escrever em um diário suas emoções, o que eles estão vivendo, suas experiências, enfim. Todos começam a escrever um diário a partir da leitura do diário de Anne Frank. É uma história muito bonita, baseada em fatos reais, que inclusive tem um livro, e eu acho que o filme deve ser a partir da produção do livro. Então vale muito a pena. E eu acho que conversa bastante com isso que a gente dialogou hoje sobre a escrevivência. Bom, a minha indicação de hoje vai ser o documentário do Vladimir Carvalho, o Conterrâneos Velhos de Guerra. Ele retrata a vida das pessoas que saíram das suas regiões ali no nordeste do país e vieram até o Planalto Central para a construção de Brasília. Traz bastante filmagens tanto da construção de Brasília e o pós, né? Todas as consequências desse deslocamento dessa galera e muita coisa também que não é mostrada, né? A gente sempre tem aquela imagem muito positivista, de certo modo, né? Da construção da cidade, todos os desafios envolvidos, mas isso tudo só foi possível às custas da mão de muita gente, né? E principalmente a exploração de muita gente, né? Acho que por esse filme Vladimir Carvalho ele mostra isso de maneira bem nítida e é muito massa, vale muito a pena assistir. Tá no YouTube e aproveitem enquanto ele ainda tá lá. Então é isso, pessoal. A gente chega no final do nosso episódio de hoje com essa conversa muito iluminadora para a gente entender o trabalho, né, dos educadores sociais e a função, né, tão fundamental na estruturação de uma sociedade um pouco mais íntegra, mais sensível e que usa a arte como ferramenta para tornar isso tudo possível. Agradecer a vocês, gurias, agradecer a todos os educadores envolvidos. Espero ter contribuído e só estarei sempre disponível para nós mantermos uma rede de comunicação. Um abraço a todos. Máximo respeito pelo convite, obrigado pelos ouvidos. E lembre-se, furar a bolha é a responsa tua. Meus alunos não têm conta no Spotify. Seguimos na luta, por nós mesmos.